Máquina de lavar trepidando, o que pode ser? Possíveis causas. Pessoal, se vocês estão com a máquina de lavar aí, eu vou dar aqui todas as dicas. Ficam até o final que tem dica boa aí. Se você está com a sua máquina lá tremitando, andando, que precisa realmente verificar o que pode ser, siga aqui esse vídeo que você vai ver. Nós vamos ver aí cobrir quase 100%. Claro que não é 100%, sempre tem uma coisa ou outra, mas 99% nós vamos cobrir dos problemas que causam a máquina trepidar, sambar ou ficar possuída. Então vamos lá, seu Sérgio. Eu vou abrir aqui um áudio aqui. Vamos lá, pessoal, fiz aqui, vou soltar aí um caso de oficina, tá, gente? Resolvido. E vocês vão estar vendo aqui. Vou soltar aqui o play. Vamos lá, já vai entrar um vídeo aqui muito legal. Não se assustem. Eu dei um pause aqui, pessoal. Vocês viram como é que tá o tanque. Essa máquina foi retirada da tampa, né? O técnico tirou a tampa. Inclusive o técnico que vê essa máquina aí é aluno do nosso curso. Bem, vamos lá, pessoal. O que eu parei aqui? Bem, primeiro o que? Voltando aqui. Vocês podem ver que existe uma diferença sutil. Porque este barulho que vocês estão ouvindo, escuta o barulho. Então, né? Esse barulho, se ela fizer esse barulho sem trepidar o tanque como está trepidando aqui, isso pode ser a mangueira de drenagem batendo, tá? No gabinete. É o que mais acontece. Mangueira do pressostato, essa que vocês estão vendo aqui, ou a mangueira de drenagem batendo no gabinete. Isso acontece aos montes. Mas como essa aqui é diferente, ela está trepidando mesmo, vocês podem ver que o tanque sacode pra caramba. Olha isso. Então, só para fazer essa observação, tá ok? Bem, aí aqui na frente nós vamos ver aqui o que pode... Nós vamos ver item por item dessa lavadora. Os possíveis causas que podem apresentar são... Eu coloquei aqui, a máquina de lavar ela tem que estar no nível, tá? Eu coloquei o desenho de um nível aqui, ela tem que estar realmente nivelada em relação ao chão, senão vai trepidar na hora que ela for fazer a centrifugação, o peso da roupa, se não tiver bem niveladinho no chão, vai dar problema. Eu coloquei os pés aqui, vocês podem ver que esses pés aqui têm ajustes. Se por um acaso você verificar que ela está fora do nível, ajuste os pés dela, que você gira, né? Vai girando o pé de um lado para o outro, para você ir ajustando a altura até você colocar ela no nível certinho. Ok, pessoal? Então, fiquem esperto aí que a primeira coisa a se ver numa máquina é se ela está nivelada em relação ao chão. Outro problema muito comum, e nós vamos estar vendo item por item, tá? São aqui essas molas que tem aqui em cima, que é usada em Electrolux, máquina de lavar Electrolux. Os tirantes aqui, que são usados em Brastemp Consul, dão problema, eles arrebentam, a mola quebra, os tirantes arrebentam também. As varas de suspensão, ok? São essas quatro, eu botei 4 aqui, a lavadora normalmente tem 4 varas de suspensão ou hastes de suspensão. Anel hidrocompensador aqui em cima, dá problema. Suporte do cesto. Câmbio, nós vamos ver o porquê que o câmbio dá esse problema. E excesso de roupa somente para um lado, né? Se tiver muita roupa na hora que vai centrifugar para um lado, vai dar um problemão. Então vou lá, deixa eu soltar aqui um play que você que está em formato de vídeo, para a gente entrar aqui no próximo slide. Bem, aqui eu já comentei, a máquina ela tem que estar alinhada em relação ao chão. Se não tiver, você tem que ajustar. Existem umas máquinas antigas que na tampa existia uma bolinha, né? Uma bolhazinha de nível que você ajustava e você via pela tampa. Era uma coisa muito legal, né? Hoje em dia podiam continuar fazendo isso, né? Não sei porque que tiraram isso, é um negócio muito legal. Então é isso, fiquem espertos que a máquina tem que estar bem alinhada. Se não tiver, vai ajustando. Porque às vezes o chão ele não está certinho. Porque vai fazer o quê? Ajusta pelo pé, vai ajustando o pé até atingir o nível correto. Beleza? Então esse é o primeiro item a ser verificado. Item número 2. Vamos ver qual é o próximo item. Gente, isso aqui, essas máquinas da Electrolux, elas possuem molas. Eu botei aqui um tamanho bem gigante aqui, pra gente ver que essas molas,
elas pegam nos 4 cantos da lavadora, tá? Aqui tá na parte, a tampa foi suspensa, e vocês podem ver que na parte aqui superior à direita tem essa aqui não está arrebentada, né? Mas ela tem nos 4 cantos essa mola. E o que acontece é que às vezes essa mola arrebenta uma ou duas ou três, né? São 4, e na hora que esse cesto vai centrifugar, isso aqui fica batendo nesse tanque, fica doido. Então verifique se as 4 molas estão lá, se foi Electrolux ou lavadora, se elas estão de forma aí correta. Pessoal, existe uns modelos ou outros que não tem mola, tá bom? Mas a maioria tem. Vamos ver isso para Electrolux. Vamos ver agora a Brastemp Consul, que usa tirante, né? Então aqui, ó, aqui já é as lavadoras da Brastemp Consul, não são molas. Vocês podem ver que essa parte que tem aqui em cima, a gente chama de castanha. E nós temos aqui as hastes de suspensão. Então esse tirante aqui, ele pega aqui no tanque. Isso aqui é um acabamento, né? Pega aqui no tanque e vai até as hastes de suspensão, equilibrando nos 4 cantos para centralizar o tanque no meio da lavadora. Então esse aqui está arrebentado. Vocês podem ver que arrebentou o tirante. Então tem que dar uma olhada nisso. Já que eu estou aqui, deixa eu fazer aqui uma informação. Gente, quando vocês pegarem também com esse tipo de problema, e também quando for fazer uma revisão na lavadora, levanta essa haste de suspensão e limpa aqui onde tem essa castanha, essa graxa às vezes dura, suja, limpa isso tudo aqui direitinho lá, né? Passa aí algum líquido para fazer a limpeza e põe uma graxinha nova. Faz isso nos 4. Tá bom, pessoal? Então tá aí, Brastemp Consul, tirante arrebentado, causa esse problema. Os 4 vocês têm que fazer uma verificação. Próximo item que a gente vai verificar nas lavadoras é as hastes de suspensão, ou as varas de suspensão. Isso aqui é um vídeo que eu fiz, tá no canal no YouTube, eu fazendo uma reforma de uma máquina de lavar da Brastemp, e eu coloquei aqui em amarelo aqui as hastes de suspensão, né? E aqui do lado eu coloquei ela aqui, como é que ela fica, né? Ela tem a molinha embaixo, temos que ter um acabamento de plástico, né? Encobrindo essa mola. Esse aqui fica exposto, mas muitos vêm já com uma canequinha de plástico, né? Para proteger aqui a mola de pegar sujeira. E ela pega aqui do tanque, sobe, e essa parte aqui eu virei ela para dentro, mas ela é presa no gabinete, tá? É presa no gabinete, através ou pela mola, a mola pega no tanque e na haste, ou os tirantes. Então, o que acontece aqui, seu Sérgio? O que acontece é o seguinte: empenamento, vocês têm que verificar se essa mola não está empenada, porque se ela tiver, vai dar um sério problema. Embaixo, tem que verificar se essas molas aqui não tem nada quebradinho. Sei que tem uns acabamentos, tem umas que tem uns acabamentos de plástico que pode quebrar e vai ficar deformado, vai dar problema. Então faça uma inspeção. Pegou? Faz que nem eu faço. Tiro essas varas de suspensão, eu limpo elas todinho. Limpa, né, as hastes, deixo elas bem novinhas mesmo. Depois eu ponho até uma graxa aqui na parte onde fica a mola e deixo tudo aí, cara, top das galáxias. Fica muito bom. Se você pegar e não for um desses itens que eu falei, tira essas hastes, examina para ver se ela não tá, ela tem que estar retinha, não pode estar empenada, e faça essa verificação, limpe ela e coloque uma graxa também. Da mesma forma que eu falei para vocês das gachetas, das castanhas lá em cima, que tem que limpar e lubrificar, o mesmo vale aqui para baixo dessa lavadora, tá? Essa parte aqui limpa bem, lubrifica, faz um serviço aí de qualidade para o seu cliente. Tá bom, pessoal? Então, terminando varas de suspensão, verificar só se não tem, se estão empenadas, não tem nada no acabamento dela quebrado, limpe e lubrifique. E uma coisa aqui que vocês têm que prestar atenção: na maioria das lavadoras, aqui está sem motor, essa máquina está sofrendo uma reforma mecânica, foi retirado o motor. Então, normalmente as hastes de suspensão do lado do motor, as molas são mais reforçadas. Por quê? Para compensar o peso do motor. E às vezes o que acontece? Um pequeno gafanhoto acaba desmontando a máquina, tira as hastes todas daqui, e na hora que vai montar, coloca compensando que é tudo igual, e vai dar uma dor de cabeça e depois não vai saber como é que resolve. Então, vai retirar as varas de suspensão
enumera elas, bota lá 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e na hora e faz uma marcação no tanque para saber que esta vara aqui de suspensão pertence a esse lado de cá. Então, faça uma marcação, exatamente por isso. Em algumas lavadoras, essas hastes são mais reforçadas. E se você trocar, vai dar problema de trepidar aí seriamente. Ok? Vamos para o próximo item. Próximo slide, na realidade, né? E depois vocês vão ver como é que aquele rapaz resolveu lá o problema na lavadora. Próximo passo aqui, gente, é o seguinte, é o suporte do cesto, né? Suporte do cesto, se ele tiver quebrado, empenado e às vezes, dependendo até o cesto mesmo, a parte de plástico empena e vai começar lá a trepidar. E, inclusive, vou passar o próximo slide aqui. Isso aqui do lado de cá é o tanque, o cesto, essa parte aqui branca, né, que eu tô com a mão aqui, isso aqui é do vídeo da reforma que eu tô fazendo na lavadora. Essa aqui é a parte do cesto, onde é furadinho, e do lado aqui esquerdo vocês podem ver que é o tanque sem o cesto. Tá? É o tanque sem o cesto. E o suporte do cesto é essa peça. No caso desse modelo aqui, essa peça aqui embaixo, que estou com uma seta aqui, ó, né? Que até cego vê. Tá retirado. Então esse suporte ele é preso por parafusos aqui no cesto. Às vezes esse suporte, como aconteceu, já vou dar o spoiler aqui do rapaz que deu problema do vídeo que vocês viram. Vou soltar o slide aqui pra gente já dar uma adiantada aqui pro vídeo não ficar muito aqui, ó. Aqui é legal, ó. Então vamos lá, pessoal. O que eu botei até o câmbio aqui. Vamos começar aqui pelo câmbio. Montagem errada do câmbio. Às vezes eu vejo pessoas seguinte, na hora que vai montar o câmbio, pressiona ele entre a base inferior e o suporte do tanque, né? Entre a base do motor e o suporte do tanque, e o câmbio fica meio que prensado ali entre os rolamentos, e na hora que ele vai entrar para centrifugar, ele fica. Isso aí acontece muito na hora que vai trepidar no início e no final, né? Porque no início ele tá pesado e o tanque o motor tenta fazer uma força por causa da correia e puxa o tanque e dá umas batidas. Então você pega uma máquina que ela tá batendo muito logo no início, depois que ela pega a velocidade não trepida, fica de boa, mas depois na hora que vai parando começa a acontecer isso. E se alguém mexeu nessa mecânica, pode crer que esse câmbio foi prensado de forma errada. Ele fica duro ali, você tem que dar uma folga nele, tem que estar alinhadinho, porque causa esse tipo de problema. Mas o problema é que quando o câmbio está colocado errado, né, a não ser que ele for colocado muito errado, com rolamento e tudo, também vai dar esse problema. Ok? Então prestem atenção, se alguém fez essa mecânica, tem que verificar o alinhamento dele em relação ao suporte do tanque e o suporte do motor. Beleza, pessoal? Bem, aqui, essa imagem que está aqui no meio é o que o rapaz pegou desse vídeo que vocês viram da lavadora lá trepidando pra caramba. Ele botou até uma seta aqui, ó, rachado, tá? Rachou o suporte do tanque, tá, gente? Aqui. Rachou. E essa rachadura é que causou toda aquela dor de cabeça, né? No início ele não viu, porque estava um pouco com sujeira, né? Depois que ele fez uma boa de uma limpeza, ele viu esse rachado aqui, matou a charada, né, e passou essa informação aí pra gente. Inclusive esse vídeo ele autorizou pra gente estar colocando aqui para mostrar aí para vocês, né? Então, fique muito... Outra coisa também, o cesto, a montagem errada do cesto. Sérgio, alguém consegue montar errado o cesto? Sim, consegue. Na hora que vai encaixar ele aqui, ele fica meio torto, ele dá uma pequena folga, cara. A folga é muito mínima entre o tubo de centrifugação e o cesto. E na hora que vai apertar o parafuso aqui da cunha, o cesto ele não ficou totalmente alinhado e na hora que vai girar em alta velocidade, com certeza vai acontecer esse problema. E com certeza, isso aqui é uma coisa que acontece em montagem errada. Volta e meia isso acontece, ok? Tirou o cesto, tenha certeza que você está encaixando ele direitinho. E a montagem errada também, claro, do câmbio, a mecânica, a transmissão montou errado. Esse cesto vai dar zica. Então essa parte aqui a gente pode ver que montagem errada do câmbio causa isso. Empenado, né? Tanto o cesto quanto o suporte do cesto podem estar empenado, rachado, como foi no caso desse rapaz aqui, e montagem errada do cesto pode estar causando isso. Então isso, prestem atenção. Voltem esses vídeos, pega um caderninho aí, anota, para quando vocês pegarem, saber o passo a passo, o que vocês têm que verificar. Vamos ver o próximo slide aqui. Tá, aqui, anel hidrocompensador, gente, o anel hidrocompensador que é muito difícil de dar problema, mas não é impossível, que essa parte aqui de cima, isso sai, tá?
Aqui na parte direita eu peguei de um vídeo que o rapaz quebrou aqui, ó. Bateu um objeto aqui. Bateu um objeto, quebrou esse anel hidrocompensador. Inclusive até fiz um desenho em azul aqui, ó, nessa imagem, da água aqui escorrendo, ó, tá vendo? Tem água aqui, né? Porque o nome já está dizendo, é hidro de água, compensador, para compensar a alta velocidade que esse cesto vai estar fazendo, né? Para que ele se mantenha em equilíbrio. Então pode acontecer. Esse caso aqui foi um caso à parte de bater um objeto e quebrar, mas normalmente acontece em máquinas mais antigas dele dar uma rachadura, ele racha, é uma fissura na realidade, uma fissura, e essa água vai vazando e a pessoa não percebe, porque a máquina de lavar já mexe com água mesmo, né? Então acontece ali uma fissura, tanto que aquele barulho de água que você vê quando mexe no cesto ou no tanque, escuta aquele barulho de água, é a água que está aqui dentro. Então se essa água sair por algum motivo, né, por uma fissura, resseca e ela vaza, vai dar esse problema e você aí vai ficar arrancando os cabelos sem saber o que pode estar acontecendo. Então, pessoal, deixa eu ver, eu acho que acabou aqui. Tem mais um item aqui, isso aqui é legal, ó. Roupa em excesso somente de um lado causa isso, tá? Então, na hora que ela vai centrifugar, se você vê que tem muita roupa colocada de um lado, claro que vai bater, não tem como, né? Isso aí a física já explica, né? Mas por que acontece isso? Porque na hora que você tá lá, que a máquina tá lavando a roupa, o movimento de agitação, ele tende a jogar a roupa para um lado, para o outro. E como tá cheio de água, a roupa ela vai meio que se equilibrando, se distribuindo, né, de forma uniforme dentro do cesto. Então, se ela está com uma quantidade de água ideal e o movimento do agitador de vai e vem, horário anti-horário, ele tende a equilibrar, distribuir de forma uniforme a roupa ali dentro. Então não tem por que ela parar somente em um canto, a não ser que ela apresente defeito, tá ok? E eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei na casa de um cliente e eu vi que o cliente estava reclamando que estava batendo demais, mas o cliente não percebeu que quando eu, por sorte, porque não era toda hora que acontecia isso, quando eu coloquei a máquina para testar, para centrifugar, ela centrifugou, fez tudo direitinho. Aí eu falei, pô, né? Fiz de novo, botei. Aí eu falei, não, deixa eu botar essa máquina para lavar. Quando eu botei ela para lavar, eu vi que o agitador girou normal, no sentido horário, anti-horário, mas teve um momento que ele somente girou para um lado. Empurrava a roupa toda para um lado, né? Causando esse acúmulo somente em um canto, e eu descobri que o capacitor do motor já estava começando a falhar, ou seja, a quantidade de microfarads do capacitor começou a cair. Por isso que tinha hora que a máquina funcionava, né? E quando não funcionava, fazia o agitador, o motor girar somente para um lado, acumulando toda a roupa para um canto. E quando ele acabava, na hora que ia centrifugar, não era defeito na centrifugação, e sim na agitação, devido a um defeito do capacitor. Isso aí, né, é raro. Eu tenho um colaborador no curso que ele fala, é raro, mas acontece muito. Então, pessoal, e outra coisa, eu botei nível errado, tá ok? E às vezes pode acumular roupa demais em excesso se a pessoa colocar uma quantidade de água bem menor do que deveria, né? Então tem que estar aí avisando o cliente para estar respeitando a quantidade de roupa com o nível, né? Pode pecar até pelo excesso de água, mas pela falta não, porque a falta de água, se algum cliente estiver ouvindo isso aqui, saiba que se não tiver com pouca água, além de forçar o mecanismo, o cesto vai trabalhar forçado, o agitador, né? Você vai estar aí havendo um desgaste mecânico maior. Então, prestem atenção se isso estiver acumulando, né? Verifique se o capacitor do motor está ok, está com a sua capacitância legal, ok? E se está respeitando aí o nível de água, né, certinho da lavadora. Então, pessoal, agora eu acho que eu acabei com todos os slides aqui, né? Eu vou botar aqui no link na descrição desse vídeo que eu fiz a reforma nessa Brastemp, né, de montei ela por completo. Quem tiver interesse em ver, foi 1h24, tá? Tá o link na descrição dessa reforma mecânica aí. É bom dar uma assistida, né? Então, pessoal, é isso daí. Voltem lá para o início, vou botar aqui no início para vocês verem aqui. O problema que esse rapaz pegou com essa lavadora...
Esse defeito aí, ele filmou e trouxe pra gente o problema que é esse aqui, ó. O cesto rachado, ó. Ele botou com uma seta aqui, ó, rachou, causando isso. Então, voltem esse vídeo, ou então assistam esse vídeo já anotando todos esses itens que eu posso dizer que vai cobrir aí quase 99% dos problemas. E se por um acaso vocês pegaram algum defeito desse, trepidando, né, o cesto e o tanque, e não foi um desses itens que eu comentei aqui, deixem aí nos comentários, tá? Porque todos nós aqui estamos aqui para aprender. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a vocês, um abraço e até o próximo vídeo.